Opportunity came to my door. When I was down, my love in the shape of an old friend would apply guarantee. Nasci em Algesur, a 27/7/45. Eu nasci no Alentejo, portanto, mais propriamente no Cercal do Alentejo. E nasci já há muitos anos, não é? Já há quase 60 anos. Eu conheci a Conceição, tinha 12 anos. E ela tinha 9. E crescemos juntos. A brincar, éramos amigos. Fui para a Guiné, fui em abril de 67. Regressei em maio de 69. Tinha 21 anos quando fui. Depois de vir começaram as complicações. Um dia eu ouvi um programa da comunicação social e aquele programa alertou-me. Portanto, eu ouvi naquele programa, os problemas que o meu marido tinha e, portanto, eu associei a doença do meu marido ao stress de guerra. Nesse programa tomei conhecimento da associação Apoiar. O nosso critério é chamar as pessoas que possam ter esses problemas, porque enquanto estão em casa muitas vezes estão a sofrer ou com um mau relacionamento, ou porque estão muito submetidas, ou porque o marido depende muito delas, elas precisam do espaço. O meu relacionamento com a Regina é ótimo. Acho que foi uma das amizades mais importantes que eu adquiri neste grupo. Temos partilhado bastantes alegrias, tristezas. Eu acho que ela tem sido uma pessoa muito lutadora na Apoiar. A guerra colonial deixou marcas profundas na história de Portugal. Para os mais novos, vivemos num país de paz e grandes costumes, mas há uma geração inteira com recordações que dizem exatamente o contrário. O José Cristino pertence a essa geração. Há muitos anos que voltou da Guiné, mas a Guiné veio com ele. Nos manuais de história, a guerra durou 13 anos, de 61 a 74. Para os homens que lá estiveram e as mulheres que com eles vivem, ainda não acabou. Fui mobilizado em Évora. Fiquei no primeiro lugar na carreira em Évora, e de forma que depois fui escolhido para armas pesadas. Depois de Évora fui para Santa Margarida, e de Santa Margarida embarquei no Luís, no barco. Quando eu embarquei, os meus irmãos vieram ao barco para se despedir de mim, mas quando chegaram eu já estava formado, portanto, a partir para o barco. Já não estiveram comigo, já não me despedi deles. As lágrimas da despedida não lhes diminuirá o ânimo. Continuarão o combate até ser expulso o último bandoleiro que macule o solo nacional. O adeus é de otimismo, desejos de boa viagem e votos de que saibam cumprir o seu dever. Quando eu soube que ele ia, portanto, para o ultramar, não é? Para a guerra, claro que depois eu fiquei triste, porque nós ainda não namorávamos, mas o bichinho já cá andava. Estive na zona onde começou a guerra na Guiné, que foi Varela e Susana. Lá estavam até fotografias quando começou os primeiros confrontos, que era a fronteira com o Senegal. Para o mato sempre levava o morteiro, ou a MG, ou a bazuca, ou o lança-roquete. Era sempre essas armas que eu levava. Saíamos do quartel, andávamos podíamos devagar, por causa das minas. Depois, assim que chegássemos ao objetivo, que éramos para ficar emboscados, ficámos lá emboscados aqueles dias à espera que aparecesse o inimigo, né? Mas na altura uma pessoa era jovem. Passava-se tudo. Depois de vir começaram as complicações.
coisas que marcam muito a pessoa. Fica sempre com aquela... Eu, pronto, estas coisas não gosto assim muito de... Fico muito nervoso de falar nisto. O meu marido veio do ultramar em 1969 e ele, em 1971, eu já notava algo de diferente nele, certos dias, certas horas. E daí ele foi procurar um psiquiatra e já nessa altura ele recebeu o apoio psiquiátrico. Calcula-se que existam 25 mil deficientes de guerra, mas esses não foram as únicas vítimas, porque há mais traumas de guerra que cicatrizes. Conflitos sempre houve, mas só a partir do século XIX, e especialmente depois das duas grandes guerras do século XX, se começou a falar em termos clínicos de stress de guerra. E só em 1993, a Organização Mundial de Saúde incluiu a perturbação pós-traumática do stress na classificação internacional de doenças. Vim um bocado nervoso, assim, um bocado diferente dos nervos e assim de atitudes assim diferentes do que tinha quando fui para lá. Por vezes parece que estou a dormir, os olhos fechados, mas o cérebro está a funcionar tudo, a pensar em 50 coisas ao mesmo tempo. Descanso muito pouco, porque qualquer barulho que ouça, eu levanto-me logo. Às vezes à noite levanto 3, 4, 5 vezes, venho cá fora. Portanto, nunca posso descansar. Enquanto podia descansar 6 ou 7 horas, descanso 2 ou 3. E pronto, isso porque fez depois, durante o dia, depois ando mesmo aflito. E ainda hoje, por exemplo, se eu ouvir foguetes ou tiros de noite, por exemplo, eu até há pouco tempo mandava-me logo para o chão. E antigamente nada me fazia confusão. Eu fiz fogo com tantas armas. As armas que havia no exército. E agora detesto ouvir tiros. Como eu disse há bocado, até foguetes e essas coisas assim, incomoda-me bastante. E, claro, depois de noite ou qualquer coisinha que fosse, estou sempre, porque a pessoa acorda sobressaltado. As bombas a caírem em cima das casernas, claro, são tudo coisas que ficam sempre na memória. A pessoa estar a dormir e ficar a acordar ao som de tiros e de bombas, são coisas que depois não ficam sempre gravadas. O José, quando começou a ficar doente, portanto, ele isolava-se bastante, irritava-se muito frequentemente, era muito complicado. E eu não sabia compreendê-lo, portanto, por vezes também não lhe dava o apoio que ele necessitava. Porque eu perguntava-lhe, estás doente? O que é que tu tens? Sentes-te mal? E ele, se possível, mandava-me embora, ou sei lá, respondia-me mal. E eu, em vez de dar-lhe apoio ou deixá-lo, não ia dizer nada, se calhar por vezes ainda o irritava mais, o que era também bastante mau. Eu pedi ajuda a muitas pessoas, inclusive de classe médica, e encontrei todas as portas fechadas. Um dia eu ouvi um programa na comunicação social e aquele programa alertou-me. Portanto, eu ouvi naquele programa, os problemas que o meu marido tinha e, portanto, eu associei a doença do meu marido ao stress de guerra. Nesse programa tomei conhecimento da Associação Apoiar e fiquei atenta. E um dia, houve um problema grave lá em casa e eu disse-lhe, tu tens que te tratar, porque se tu não te tratares nós não conseguimos ir para a frente. E assim foi, o meu marido cedeu a vir à associação. Isto já foi há 9 anos, ainda cá estamos. E bendita a hora que viemos, porque realmente encontramos cá tudo aquilo que realmente um ex-combatente doente precisa. A Apoiar nasceu para prestar auxílio às vítimas do stress de guerra e aos seus familiares.
Passados 14 anos, já reuniu cerca de 4.000 sócios, mas o único estudo epidemiológico realizado em Portugal indica a existência de 55.000 ex-combatentes da guerra colonial vítimas de perturbação pós-traumática do stress. A associação surgiu em 1994. 94. Porquê? Porque, em princípio, uma espécie de uma cisão com a Associação dos Cientes das Forças Armadas. Porque a Associação dos Cientes das Forças Armadas está mais vocacionada para os cientes motores e sensoriais. Sim. E menos para esta área do stress de guerra. Pois. Enquanto que esta associação é mesmo só específica da problemática do stress de guerra. Esta doença é como se fosse um cavalo de Troia, que fica dentro da nossa cabeça. Portanto, pode surgir, por exemplo, comigo surgiu e foi detectada quando eu tinha 34 anos de idade. Portanto, 10 anos depois de ter vindo da guerra, guerra colonial da Guiné. E a forma de diagnosticar essa doença? A forma de diagnosticar esta doença geralmente são os sonhos. Os sonhos, nós sonhamos muito com problemas da guerra, com sonhos terríveis. Mas há sonhos que a gente se lembra e há os sonhos que a gente não se lembra. Que, aliás, acho que são os piores. Aqueles que a gente sonha não se lembra. Mas que acordamos a suar, aos pulos. Depois, por exemplo, o fechar de um frigorífico faz lembrar a saída de um foguetão. Esse tal stress que é provocado por um trauma que nós sofremos lá na guerra. Um trauma, qualquer coisa que se passou durante a nossa vida militar, há um ataque, há um combate, há um camarada nosso que é morto, ali nos nossos braços, cai. E este trauma é uma coisa que é superior à capacidade que o nosso cérebro tem de absorver. E há pessoas, ainda hoje, não sabem que sofrem desta doença, que até o ano passado não era considerada não constava da Tabela Nacional de Incapacidades. Passados mais de 30 anos sobre a guerra, ainda se sabe pouco sobre as suas consequências a nível mental. Estimativas americanas apontam para que cerca de 30% dos expostos ao combate sofra de stress de guerra durante o conflito e que metade destes continua a padecer da doença anos mais tarde. A Regina luta voluntariamente por minimizar o sofrimento daqueles que continuam a ouvir disparos, muito depois de ter deposto as armas. A associação assenta muito do seu funcionamento no trabalho voluntário e sendo eu, portanto, um exemplo disso, com a particularidade de ser a primeira mulher a fazer parte da direção. Tive sempre este espírito de voluntário, desde miúda. Em 2005, a primeira atividade que comecei a desenvolver foi como tesoureira da direção e em outubro desse ano, 2005, o presidente da direção atribuiu-me a tarefa de eu constituir o grupo de ajuda mútua das mulheres. O nosso critério é chamar as pessoas que possam ter esses problemas, porque enquanto estão em casa muitas vezes estão a sofrer ou com um mau relacionamento, ou porque estão muito submetidas, ou porque o marido depende muito delas, elas precisam do espaço. Porque uma das características das mulheres destes ex-combatentes é serem cuidadoras deles. Elas não cumpriram o serviço militar, nunca pegaram numa arma, nunca sentiram as bombas cair ao lado das casernas, mas não é correto dizer que não sejam vítimas de guerra. As mulheres dos ex-combatentes andam há mais de 30 anos a trabalhar num acordo de paz. Quando voltaram, os maridos não eram os mesmos homens com quem tinham casado. E ninguém tinha uma explicação para isso. Este grupo eu acho que funciona bastante bem, porque as mulheres sentem-se muito apoiadas umas às outras, apoiam-se moralmente, porque chegou-se à conclusão que os problemas de umas eram comuns. Pronto, uma apresentava o problema e a outra dizia, passa-se o mesmo comigo. Eu era daquelas pessoas que pensavam que o meu marido era diferente de todas as pessoas. Aprendi que, afinal, o meu marido é igual a milhares de homens que há, que todos passaram pelo arame farpado, onde o meu marido esteve, estiveram milhares de homens. Eles foram heróis da pátria, realmente, mas eles vieram de lá destruídos. Eu conheci a Dona Conceição Cristino num acampamento de Zimbra, que a apoiar tinha realizado, era o segundo acampamento desse ano, de 2005, já tinha realizado um na Carrasqueira, em julho.
Este segundo acampamento em Sesimbra foi em setembro. Houve oportunidade para os convívios. Aliás, estes acampamentos e excursões são atividades que contribuem para o convívio, para atenuar a solidão dos ex-combatentes e das suas esposas. E aí nasceu, vamos lá, aquele conhecimento e a seguir ao conhecimento a amizade. Foi muito importante. Ela depois, passados 2 ou 3 dias depois do acampamento, ligou-me aqui para casa para dizer-me que tinha estado a pensar em criar um grupo de ajuda mútua, que isso era muito importante para as pessoas, para nos reunirmos, para participar em diversas atividades. A guerra fez 9.000 mortos e cerca de 30.000 feridos. Quanto ao número de homens que viram morrer companheiros, só as estatísticas da memória poderão dizer. Dia 17 de julho de 67, a mina. E eu passei lá dia 16 de julho. O Furriel fez anos e teve, quando vivemos com a secção. De manhã o meu Furriel ofereceu a secção para ir no lugar dele. Mas o Alfer, como estava zangado, não deixou ir. Disse que tinha que ir o Furriel, que tinha feito barulho de noite. E então eu estava a escrever uma carta para os meus pais, quando eu veio uma explosão. Claro, passado um bocadinho deram a notícia da mina. Eu fui com o morteiro, que eu estava com armas pesadas, fomos. Ainda estava o Furriel a gritar e o Alfer estava acabado de falecer. Já andavam os bombardeios por cima, não está a segurança. A morte passou mesmo ao lado de José Cristino. Mas quem sobrevive não escapa ileso. Nesse dia foi o falecimento desses dois, foi um rapaz que ficou salvo seja o maxilar, e o condutor, mais outro, ficaram sem uma perna. A outra mina, do meu segundo alferje, é que já eu estava junto, estava mesmo ao pé, encostado a ele, praticamente encostado, só que eu fui rápido, pronto, coitado, ele não pensou nisso, eu fui rápido a me mandar para o chão. Pronto, estava lá, o segundo alferje estava mesmo ao pé dele. Mas já pode ser, por exemplo, ter sido para mim. Na Guiné, a pessoa saía do quartel, saía daqui, tinha 3 emboscadas logo. Ou passava por uma ou passava por outra. Podia ter sorte de passar por a mais fraca ou passar por a mais forte. É a segunda vez que venho aqui. Estou a procurar o meu alferje que faleceu em 67, dia 17 de julho de 67. Estou a recordar do dia, à noite que fiquei a guardar o corpo dele, à noite, dele e do Furriel. Fiquei toda a noite a guardar os corpos. Por exemplo, sentia-me com coragem nessa altura. Fosse hoje talvez não, com certeza que não. Tenho saudades deles, quando, por exemplo, o segundo alferje que faleceu do meu pelotão, eu era muito meu amigo, até estava farto de dizer que queria vir ao meu casamento, e coitado, depois por pouco, por um mês e tal, não veio ao meu casamento, porque só tínhamos 2 anos de Guiné, mais ou menos 2 anos de Guiné, quando ele faleceu. Portanto, foi um mês e tal. Esse estava eu mesmo também junto a ele quando ele faleceu. Só um estilhaço foi logo direitinho ao coração, não houve nada a fazer, igual logo. E coitado, teve azar, estavam mais, estava eu e estavam mais soldados, né? Mas pronto, foi ele que pisou. A mim não foi ele que ficou. E só um estilhaço conseguiu estragar-lhe a vida. São coisas que nunca. E a data eu nunca mais me esqueci, nem a hora. Foi dia 17 de julho de 67. Isso é coisas que não esquecem.
relação à guerra, o meu marido pouco tem falado comigo. Pronto, agora, mesmo assim, ele já vai desabafando. Coisa pouca. Pronto, mas sinto-me assim um bocado quando falo nisso e enervo-me um bocado. Agora, por exemplo, agora vou ao almoço da tropa, vamos falar naquilo, eu sei que fico um bocado nervoso. Mas depois, passado 2 ou 3 dias, sinto-me mais aliviado. Estamos a falar, o que é que aconteceu, se lembras do que aconteceu tal dia e mais não sei o quê, e a pessoa fica... Mas é um bocado... Eu, durante muitos anos, não falei com ninguém, nunca contei nada. Para o Furiel, para aí, vê se ele está aqui. Olha, aqui estou eu. Aqui estou eu, o Furiel, não, é tu aqui. O Furiel está aqui, este, morreu este. É o Santos. O Santos está aqui. Sim. Santos foi, morreu. E morreu no mesmo dia, morreu o Borges. Morreu o Borges ainda morreu primeiro, o outro ainda durou meia hora. O outro durou para aí meia hora. Quando ele embarcou, disse que ele sim, uma criança assim. Nem via a família, nem a namorada, como mais dos via. E não viu. Viva a nossa companhia! É toda a Guerra! E viva a 1674, que é a Companhia de Passeio! Todas as guerras têm 2 lados. Nesta, os soldados estão em ambos. Armindo, ex-combatente e presidente da Apoiar, é o mesmo Armindo que foi casado com Regina, a voluntária que acabou por encontrar na instituição um caminho para se ajudar a si mesma e ao ex-marido. Quando eu fui casada com o Armindo e não percebi muito bem a doença dele, ele sabe disso, eu pensei que eu tratei-o um pouco levianamente e, como nos zangámos muito, divorciámos e eu pensando que não tinha culpas. Depois, quando entrei para Apoiar, através do convite que o Armindo me fez, que aceitei porque achei que o Armindo estava muito empenhado em dar uma reviravolta na associação, porque ela estava a tomar um rumo errado. Portanto, aceitei esse convite e tive depois surpresas muito positivas, na medida em que no grupo de ajuda mútua das mulheres verifiquei que os problemas delas eram como os meus, ou ainda muito mais graves, e que elas aguentavam o casamento. E eu desenvolvi alguns sentimentos de culpa de que eu teria abandonado um homem que se estava a sentir só e que eu não percebia a sua solidão e os sintomas da sua doença. E ao perceber, comecei também a desenvolver uma empatia para com as mulheres. E comecei, principalmente, os efeitos que isso teve em mim foi tentar compreender melhor o Armindo. Quando eu comecei a observar tudo isto na Apoiar e a ter estes sentimentos de culpa, etc., reatámos outra vez a nossa relação, porque neste interregno entre o divórcio e o reatar continuava a haver amizade e respeito mútuos. Portanto, depois reatámos e penso que este trabalho em comum que fazemos os dois juntos também faz com que nós partilhemos os objetivos comuns, os mesmos ideais, que é apoiar os ex-combatentes com esta doença e as suas famílias. E, portanto, há uma identificação de objetivos e há uma identificação de vida simples, de pensamentos elevados, de solidariedade, de amizade. A guerra continua dentro de nós, é o que dizem os sócios da Apoiar. José Cristino, Conceição, Armindo, Regina e muitos outros homens e mulheres caminham lentamente para um cessar-fogo definitivo dentro de si. E este combate não é em nome da pátria, é em seu próprio nome. Eu inicialmente comecei por acompanhar o meu marido, depois eu própria comecei a precisar de apoio, portanto eu também tenho apoio terapêutico, porque eu desconhecia a doença, aliás, como quase toda a gente, não é? Porque
O stress de guerra, para muita gente ainda é um tabu, e para mim também o era, vamos lá. Eu, a partir da altura que comecei a ter apoio e comecei a ter consciência da doença, eu também, sou sincera, também comecei a ter um comportamento diferente em relação ao meu marido. Eu encaro a apoiar como uma tábua de salvação para muita gente mesmo, porque as pessoas vão para lá quase todas bastante mal e pronto, é preciso levar muito tempo e é preciso muita persistência e muita paciência também, mas acho que vale a pena, que as pessoas ao longo do tempo vão beneficiando e vão melhorando. Sim, muito melhor. Porque eu tinha uns nervos que essa não é uma coisa impressionante. Eu passava-me assim um bocado, mas já muito mais calmo. Não é só dos medicamentos, mas é também de falarmos. A psicóloga diz que convém falar da guerra, que a pessoa pode ficar nervosa na altura, mas depois que faz bem falar nisso, para tudo melhor. Consideramos-nos amigos, bastante amigos. Entre os dois casais também há bastante amizade, entre mim e o Armindo. E eles também, já há muita amizade também. E acho que foi muito gratificante conhecer esta mulher, esta força, de uma mulher que também tem sofrido muito, mas que tem conseguido aqui bastante apoio na apoiar e que ela agora se presta a dá-lo também. Nós vivemos um dia de cada vez. Vivemos o dia de hoje. Amanhã logo se vê. Amanhã Deus dará. You better wet this time if your father bad. Oh, the gun, the caliber scared me, but I know the straight away made the edge. Carrying the tracks, numbers on the back, and an air saved by a vine.